Olá, meus queridos, vamos continuar o nosso estudo sobre os mandamentos do Eterno, estes mandamentos que vão determinar a bênção do Senhor para todos aqueles que estão a cumpri-los. Na semana passada, nós trouxemos o primeiro mandamento determinado pelo Eterno a partir da aliança feita com a nação de Israel. Agora vamos dar sequência, tratando sobre a questão das imagens de escultura. E para isso vamos retomar o texto de Êxodo, ou Shemot, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Yah, teu Elohim, sou El, ou Deus zeloso. Eu castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós temos aqui nesta sequência de pronunciamentos do Eterno essa abordagem que começa no versículo 4, tratando sobre imagens de escultura. E nós precisamos notar, primeiramente, que há uma série de ordens aqui que são dadas nesse segundo pronunciamento. Então, se você for realmente contar quantos mandamentos há nessa lista, que está aqui no capítulo 20 de Êxodo, você observa que são mais de 10 mandamentos. Só aqui nós temos 3 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ou seja, o Senhor, ele condena fazer a imagem de escultura, ele condena encurvar-se a ela e ele condena servir a imagens de escultura. É algo que as pessoas até estão acostumadas a fazer e é preciso notar que estes mandamentos, em verdade, eles são excluídos da lista dos 10 mandamentos da Igreja Romana. Há um salto, na verdade, proposital, por motivos óbvios, e esse mandamento ele fica excluído. A gente sabe o peso que é a desobediência a um mandamento. A desobediência traz consigo a maldição, assim como Adão e Havá, descumprindo a ordem do Eterno, foram amaldiçoados. A terra foi amaldiçoada por causa deles. Eles sofreram as consequências desse rompimento com o Eterno. Até hoje é assim que acontece. E por falta do conhecimento das instruções do Eterno, por falta de disposição também de cumprir o mandamento, muitos acabam atraindo males sobre as suas vidas e vão acumulando essas maldições, inclusive passando para os seus descendentes heranças ruins. Todos nós podemos fazer boas escolhas diante do Eterno, atrairmos as bênçãos dele e passarmos a misericórdia do Senhor para os nossos descendentes. Mas também podemos passar heranças ruins para os nossos descendentes. E esse texto, inclusive, fala bem sobre isso. Quando o Senhor fala para não fazer imagem de escultura, ele vai especificar aqui que semelhança ele não deseja que nós venhamos fazer, né? Nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Contudo, aqui fica um tanto amplo, né? A gente fica, bom, se é tudo, não posso fazer semelhança de nada, a gente precisa observar a Escritura Sagrada para ter maior clareza acerca desse mandamento. Em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Eiá vos falou do meio do fogo. Ouviste a voz das palavras, mas nenhuma forma viste, somente ouvistes a voz. Então ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, como aparece na maioria das versões. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então o Senhor, quando ele se manifestou ali no Monte Sinai, ele não se manifestou em nenhuma forma visível para que o povo pudesse tentar reproduzir essa forma e criar alguma escultura e relacioná-la ao Eterno, a Yah, ao Criador, a Elohim. E uma vez que o Senhor propositalmente não se revelou em forma alguma, ele está dando aqui essa informação, enfatizando essa questão através de Moshe. No versículo 15, aqui desse mesmo texto,
capítulo 4 de Devarim, ou Deuteronômio, diz assim: guardai cuidadosamente a vossa alma, pois não viste forma alguma no dia em que Iá, vosso Elohim, falou convosco do meio do fogo em Horeb. Horeb é o nome do monte. Estava fumegando, a terra tremendo, uma série de fenômenos ali altamente poderosos acontecendo e o povo assistindo tudo aquilo e ouvindo aquelas palavras. No versículo 23 fala assim: guardai-vos para que não vos esqueçais da aliança que Yah, vosso Elohim, fez convosco, e façais para vós alguma escultura, semelhança de qualquer coisa que Yah, vosso Elohim, vos proibiu. Ok, mas que coisas são essas? Vamos voltar aqui ao versículo 16, que diz assim: para que não vos corrompais e façais para vós alguma escultura, semelhança de qualquer imagem, na forma de macho ou de fêmea, na forma de algum animal que há na terra, na forma de alguma ave que voa pelos céus, ou na forma de qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou qualquer peixe nas águas debaixo da terra. Então aqui o Senhor está caracterizando que os seres vivos não deveriam ser reproduzidos em escultura, nem seres que estavam habitando o mar, nem na terra, nem voando nos céus. Algo que hoje você vê até corriqueiramente, em todos os lugares você percebe essas esculturas presentes. E o Senhor, ele tem esse cuidado com o seu povo, desejando abençoá-los. Inclusive, voltando ao texto que nós falamos inicialmente, nós observamos aqui essas outras recomendações, ordens do Senhor. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, não podia fazer, não podia se encurvar, não podia servir a nenhuma dessas imagens. E há também um outro texto que nós precisamos trazer aqui para vocês, quando o Senhor fala aos israelitas, ao povo de Israel, sobre a questão da conquista na terra de Canaã. Eles teriam a terra prometida aos seus pais, mas eles deviam ter certos cuidados, inclusive com as imagens de escultura que ele encontraria ali naquelas terras. E ele fala no momento da conquista, eles deveriam tomar esta providência que está aqui no versículo 25. Queimarás as imagens esculpidas de seus deuses, não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não te envolvas com eles, pois são uma abominação para Yah, teu Elohim. Não colocarás uma abominação dentro de casa, para que não te tornes um anátema semelhante a ela. Tu a rejeitarás e detestarás plenamente, pois é um anátema. Perceba a visão que o Senhor está passando para o seu povo em relação às imagens de escultura. Observe que nem o ouro, nem nada que tivesse vínculo com essas esculturas poderia ser tomado e colocado dentro da casa. E é importante que a gente veja o prejuízo daqueles que se aventurassem a fazer isso. O Senhor fala: olha, não coloquem abominação dentro de casa para que não te tornes um anátema semelhante a ela. Essa expressão anátema, que foi traduzida assim para o português, ela tem relação com algo que foi condenado à destruição pelo Eterno. Se algo o Senhor reprova, ele abomina, então aquilo já está determinado que será destruído pelo Eterno. Está condenado à destruição. E se algo condenado à destruição é trazido para dentro de casa, a casa ela se torna anátema também. Ela está debaixo da condenação do Eterno. E precisa, para que haja uma mudança de situação, que aquele mal seja removido da casa. Muitas pessoas acham que certos objetos são inofensivos, mas elas trazem uma carga espiritual, elas trazem uma maldição, um problema sério. A expressão do Senhor é muito enfática. E o Senhor está falando com uma certa urgência para que todos tenham o cuidado de, primeiramente, guardar a sua casa, guardar a si mesmo, alcançar a bênção do Senhor e guardar a sua descendência, para que não atraia maldição sobre si e nem sobre os seus descendentes. Então a idolatria, que é algo muito sério para o Senhor, inclusive falado aqui na primeira carta de Shaul aos Coríntios, no versículo 14, ele fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos
o que digo. É importante a gente observar o que Shaul está falando e avaliar, fazer um exame próprio. Bom, mas eu acredito que isso daqui não seja prejudicial, pode ser que haja aí um exagero, pode ser que esse objeto é inofensivo, porque o objetivo dele não é para adoração, não tem nada a ver, não tem vínculo com a idolatria. E muitas pessoas ficam nesta dúvida. O que deveriam fazer? Como Shaul está falando, falo isso a pessoas sensatas. Julgai, vós mesmo, o que digo. Faça um exame. Reúna esses objetos que estão englobados aqui nessa ordem do Senhor, semelhança de animais, aves, peixes. Reúna esses objetos, ainda que pareçam inofensivos aos seus olhos, e retire da tua casa. E observe o resultado disso no seu ambiente. Perceba como ficou o antes, como estava antes e como vai ficar depois. Porque o cumprimento de cada um dos mandamentos do Senhor traz resultado, traz efeito. E é algo que o maligno não deseja. Que nós façamos esta verificação. Por quê? Porque no momento que você obedece o mandamento, o resultado virá, a presença do Senhor, a bênção do Senhor se revelará, se confirmará. E o que você vai se sentir estimulado a fazer? A buscar conhecer todos os demais mandamentos. Você vai buscar se aprofundar no conhecimento da instrução do Senhor para, na obediência a cada mandamento, alcançar mais da presença do Eterno, mais das bênçãos do Eterno para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Então, isso o maligno não quer. Ele não quer sequer que você teste. Ele não quer que você faça exame algum. Ele não quer que você observe a palavra para viver conforme a palavra. Ele quer que cada um fique vivendo segundo a imaginação, ou segundo aquilo que convém. Mas eu vou procurar uma outra palavra que seja mais conveniente, mais agradável aos meus ouvidos. Eu posso ter uma interpretação diferente da Escritura Sagrada. Ora, nós somos chamados a viver com o Senhor. E uma vez que estamos vivendo com o Senhor, Ele vai nos dar o seu Espírito Santo para que nós tenhamos a interpretação correta da Escritura. Você não deve simplesmente se aferrar em cima do que eu estou te dizendo. Você deve buscar essa relação com o Senhor para ouvir o que o Espírito Santo confirma em cada coração de cada fiel. Eu não posso querer usurpar para mim um lugar que só o Espírito Santo deve ocupar na vida de cada servo dele, de cada serva dele. Um outro texto que a gente pode trazer para nós aqui, até avaliando essa questão do autoexame, é o que está no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na instrução, na Torá de Iá. E na sua lei, instrução, este é o significado literal dessa palavra Torá, medita dia e noite. Ou seja, ele está meditando, ele está se guardando, ele não está sendo guiado pelos perversos, não está sendo guiado pelos pecadores, nem pelos zombadores. Ele não se deixa levar porque os outros estão olhando torto para ele. Ele está simplesmente querendo andar com o Senhor. A caminhada dele é uma caminhada na obediência ao mandamento do Senhor. Ele medita na lei do Senhor dia e noite. E quem tem esse interesse é quem está vendo o resultado da aplicação do mandamento na sua vida. Uma vez que o Senhor Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ofereceu o sacrifício por nós para nos livrar da condenação do pecado, agora nós temos plenas condições de guardar os seus mandamentos. Ora, quando estávamos longe do Senhor, quando estávamos presos ao pecado, nós vivíamos como transgressores. Vivíamos sempre prisioneiros, pecando e pecando e pecando. Mas a obra do Senhor é uma obra de libertação. Se eu estou livre do domínio do pecado, agora eu sou capaz de guardar os mandamentos. E quando eu conheço os mandamentos, eu posso fazer este exame. Se eu sou livre ou se eu ainda sou um prisioneiro. Se eu tenho condições de guardar o mandamento ou se eu ainda estou agarrado. Por isso que existe o processo de santificação também. A gente dá o passo da salvação, mas vem do aperfeiçoamento, do crescimento, da santificação.
porque são passos que vão nos trazer para mais próximos do eterno. E olha aqui o que acontece quando você está meditando na lei do Senhor para guardar o mandamento. Ele é como árvore. Quem é como árvore? É aquele que anda segundo o Senhor, segundo a sua instrução, segundo o seu mandamento. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto em seu tempo, dá resultado. Você pode verificar o resultado da obediência ao mandamento. Suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Então, se por um lado você sabe que ter uma imagem de escultura na sua casa vai atrair maldições, se por um lado fazer imagem, se inclinar a ela, servir a ela, aos olhos do Senhor é um perigo, porque vai atrair maldições, por outro lado, o cumprimento deste mandamento vai trazer o quê? Vai trazer a bênção. Você vai poder verificar que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você vai produzir fruto e vai prosperar com a bênção do Eterno. E é isso que o maligno não deseja que nós verifiquemos. Então, faça o teste. A palavra do Senhor recomenda: provai e vede que o Elohim vivo é bom. Então, nós precisamos estar interagindo com Ele, orando, pedindo ao Senhor direção, sabedoria, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, para que as bênçãos do Senhor, de fato, nos alcancem. O Senhor Yeshua falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E olha o que você pode verificar. Olha o que o Senhor continua falando. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Você sabe quando você é amado? Você consegue verificar isso? Você consegue notar quando uma pessoa te ama? Quando ela quer você perto? Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pois é, você quer ver o Senhor se manifestando a você? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É isso que nós estamos fazendo aqui, nessa série de vídeos sobre mandamentos, para que você possa guardar a sua casa das maldições, para que você possa ter uma caminhada próspera, abençoada pelo Eterno, e você possa também se tornar um exemplo para outras pessoas ao seu redor. Então comece passando adiante esse vídeo, compartilhe esse vídeo, e não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar aí acionado o sino das notificações e o like também para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo com a graça do Eterno.